Bom dia, 4h58 da manhã. Acabei de sair de uma live e vou aqui, né? Já contemplei o Senhor, ó. Fiz um café aí. Esse louvor, enquanto eu tava fazendo um café, veio esse louvor na minha mente. Eu não estou sozinha nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Você já acorda, já declara, nem dormir, né? Declarando, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, porque ainda que te coloque na fornalha, o Senhor é o quarto homem da fornalha. Ainda que te lance na cova dos leões, o Senhor é aquele que faz o leão jejuar. Então não temas, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deus, só Deus te dá escape e livramento, né? Aleluia. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque o laço se quebrou. Eu, Paula, escapei. E você também, porque não estamos sozinhos. Aleluia, porque quando ele abre as águas, né? Abre o mar para que venhamos passar, diz as escrituras, que nunca mais teremos que olhar para os nossos inimigos. Entendendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados, potestades, hostes da maldade em lugares espirituais, né? Celestiais, que são espirituais. Quais são os lugares celestiais? Né? Onde você está orando, porque ali também tem hostes da maldade, ou seja, entidades malignas. Glória a Deus. Não temas, estou contigo, mas eu não temerei perigo algum, porque eu sei que o Senhor está comigo e está contigo, porque o Senhor, aleluia, é aquele que faz romper, aleluia, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque a graça do Senhor nos alcançou. Abraça aquele que está do teu lado, liga para aquele parente distante e fala do amor, fala da paz de Cristo Jesus, derrama, transborda. Afinal de contas, tu és um cálice cheio de bondade e misericórdia, então a bondade do Senhor certamente te segue em todos os lugares. Aleluia, glória a Deus. O que adianta você ler a palavra, mas não ter um entendimento que Ele é aquele que acalma o vento, aleluia, tira a força do fogo e faz o leão jejuar, aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido és o Senhor, porque Ele derruba as muralhas, aleluia. Gente, Deus é maravilhoso, né? Eu vim aqui, eu estava fazendo um café depois de uma live, agora são 5h02 da manhã, né? Madrugada da manhã. E o Senhor trouxe este louvor ao meu coração e eu entrei aqui para poder deixar. E eu vou falar uma coisa para vocês que o Senhor, que veio ao meu coração, né? Embora o coração é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Mas Deus é aquele que esquadrinha as mentes e os corações, ou seja, Ele é aquele que revela no meio da escuridão com a luz dele que revela, porque a palavra do Senhor é a própria profecia. Glória a Deus. Por isso devemos guardar entre todas as coisas, porque dele procede a fonte da vida. Então o que você tem jorrado através da tua boca? Vida? Então está guardado, então tu és vaso, e dentro de ti há o maior tesouro, que é o Senhor com o poder dele e a glória dele, para que nós não venhamos nos glorificar, né? Vangloriar, aleluia. Irmãos, tem guerras que não são nossas, é do Senhor. Na verdade, toda guerra é do Senhor.
e já foi vencida na cruz. Mas muitas das vezes damos-se dar legalidades. Entra-se em guerras que não é para entrar, cria-se alianças que não é para ser feita, entra em conversas que não é para estar. Aleluia. E até mesmo quando você vai orar por alguém, você tem que ter uma direção do Senhor. Porque aquilo pode se tornar uma seta na tua vida. Porque você acaba transferindo, aleluia, as entidades que estão cobrando algo daquela pessoa, vem para a sua vida. Porque você, por ter uma comunhão, estando andando em santificação, aleluia, na presença de Deus, é como diz lá em Mateus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ti, tudo que tu ligares na terra serás ligado no céu. Ou seja, porque a própria presença de Deus está sobre ti, porque Ele edificou você. E essa foi uma das palavras que eu levei na live hoje, né? E o Senhor veio me trazendo. Então, a nossa palavra, quando somos edificados pela própria presença de Deus, ela abre portas no céu, se fazendo presente aquilo que a tua oração pediu ali. Só que muitas das vezes quando você ora por alguém sem direção ou que você entra numa guerra, você abre brecha. Você pode ser setado, porque Pedro ele foi setado logo depois, né? Então que venhamos pensar nisso, refletir sobre isso, porque tem situações, pessoas que não largam, que ficam cocheando em cima do muro, né? Que não se decidem, querem viver a verdade e a mentira, servir a dois senhores. E você entra nessa guerra, você entra ali, e aquela pessoa às vezes está sendo cobrada por a entidade, por alguma coisa que ela fez, que ela falou. Enfim, nós não sabemos, mas Deus é aquele que sabe todas as coisas. E a seta vem, irmão. E não é brincadeira, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Mas pela misericórdia do Senhor, porque nós buscamos Ele, e a gente não aceita aquilo, o Senhor nos revela. E eu glorifico ao Senhor nesta manhã, porque toda seta foi quebrada, toda palavra contrária foi quebrada. Aleluia, glória a Deus. E eu aprendi a não entrar em batalhas, a não entrar em guerras, a não fazer oração por aqueles que não confessam seus pecados e nem largam seus maus caminhos. É por isso que Jesus perguntou: o que tu disseste sobre mim? O que você diz sobre Jesus? Se Jesus é o caminho, a vida e a verdade, como tu podes andar num caminho que não é de Jesus e dizer que é de Jesus? Talvez seja por isso que o Senhor fala lá, continuando no 16 em Mateus, que sabem discernir o tempo, sabem discernir a face do céu, se vai chover, se vai fazer calor, mas não discerne as coisas da terra, as coisas do tempo. Mas Ele não revelará. Terás que esperar como Jonas, os sinais do profeta Jonas. Ele ressuscitar dentro de ti, com a verdade. E esta obra é feita pelo Espírito Santo, não é mão de homens. Então, eu aprendi muito e agradeço ao Senhor pelo livramento, porque toda seta, toda palavra ao contrário caiu por terra, em nome de Jesus. E como pedra edificada, aqui estou nesta manhã, revigorada do Senhor. Glória a Deus. E que venhamos ter o entendimento, e eu peço que haja libertação e salvação para a mente de muitos que ainda se encontram cativo e confusos, porque pegam um pouco aqui, pouco ali, pouco aqui e ficam confusos. Que não venhamos querer entender tudo, porque isso traz o espírito da loucura, mas que venhamos nos apegar a uma única palavra, que é de Cristo Jesus, sem precisar ficar recorrendo, desesperados a todos os lados, a todos os cantos. Não. A palavra, o verbo que se fez presente, que se fez carne. O Senhor tem prazer naquele que medita na palavra dele de dia e de noite, a própria profecia, o alimento, o pão sem fermento. Aleluia. Glória a Deus. Um beijo, uma excelente sexta-feira para todos nós, em nome de Jesus. Um beijo.